Então, a aula de hoje é sobre atos ilícitos. Então, na aula passada, na última aula, a gente finalizou o negócio jurídico, a gente viu representação, terminou a representação, e hoje a gente começa atos ilícitos. Bom, como vocês já viram, o Código Civil, ele simplesmente, ele entra, assim, sem nenhuma cerimônia, sem nenhuma introdução, ele trata de negócios jurídicos, ele apenas coloca lá do ato jurídico, e aí não dá nenhuma informação e já vem tratando de negócio jurídico, né? E daí ele sai do negócio jurídico e ele já passa para os atos ilícitos. E a gente vai ficar pensando, onde é que esses atos ilícitos se encaixam, né? Bom, os atos ilícitos não são considerados atos jurídicos, né? Eles se põem ao lado dos atos jurídicos. Eles são ilícitos por um motivo muito simples, porque a desconformidade, a conduta da pessoa desconforme com o que a lei espera dela, com o que a lei previu, né? Então, em relação aos atos ilícitos, tá? A gente tem o seguinte, né? No Código Civil, na parte geral, a gente trata de forma genérica dos atos ilícitos, mas quando chega na parte especial do Código Civil, lá mais para frente, né? Numa outra disciplina que vocês vão ver com o nome de responsabilidade civil, esses atos ilícitos, eles voltam a ser tratados, né? Nessa parte que trata especificamente da indenização, né, de todas essas questões que envolvem as consequências da prática do ato ilícito. Mas aí a gente vai entender o que é um ato lícito para a gente tirar o que é um ilícito, né? Então, o ato jurídico lícito é aquele que é praticado de acordo com a lei. Então, a pessoa se comporta, se conduz de acordo com o previsto na lei. Ou então ela se comporta, se conduz de acordo com aquilo que não está proibido na lei. Então, não há uma proibição expressa, o que ela realiza, da forma como ela se conduz, está de acordo, não gera nenhuma. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, só para poder ficar inteiro. Pronto. Então, agora a tela está inteira, né? Então, em relação aos atos jurídicos lícitos, a gente tem o seguinte: a pessoa pratica um ato, ela quer os resultados desse ato, esse ato é praticado de acordo com o ordenamento jurídico, de acordo com a lei, ele produz efeitos desejados, voluntários, aqueles efeitos que a pessoa buscou, que a pessoa almejou, tá? Então, esses são os atos jurídicos lícitos, aqueles que não recaem sobre ele nenhum tipo de proibição legal, aqueles que podem gerar tanto direitos quanto obrigações. Então, dos atos jurídicos lícitos, a gente tem dois resultados, direitos e obrigações. Tá? Por quê? Porque a pessoa se conduziu de acordo com a lei. Mas ainda pode gerar, como a gente disse, obrigações, porque mesmo ela se conduzindo de acordo com a lei, o resultado, né, pode ter saído do controle dela, e aí a gente tem uma outra pessoa envolvida que vai, vamos dizer assim, vai demandar o cumprimento de uma obrigação. A gente vai entender isso aí mais para frente um pouquinho, tá? Então, em relação aos atos jurídicos ilícitos, lá no artigo 185 do Código Civil, né, e esses atos jurídicos ilícitos são, no artigo 185, aos atos jurídicos lícitos que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se no que couber as disposições do título anterior. Ou seja, tudo aquilo que pode causar uma nulidade ou uma anulabilidade no negócio jurídico, pode causar uma nulidade ou uma anulabilidade no ato jurídico lícito. Tudo aquilo que é considerado um defeito do negócio jurídico, um defeito da vontade, também se estende aos atos jurídicos lícitos. Então, o artigo 185, ele foi apenas remissivo. Tudo aquilo que trata dos negócios jurídicos, que são lícitos, claro, né? Esses negócios jurídicos automaticamente
foram disciplinados e estende-se aos atos jurídicos lícitos. E aí ele deixa só ressalva, né, que é por uma questão de segurança, no que couber, né? No que couber, pelo simples fato de que um ato jurídico é diferente de um negócio jurídico. Nem todo negócio jurídico, nem todo ato jurídico é um negócio jurídico. Então, naquilo que se aproximar, naquilo que puder ser utilizado a mesma regra, né, dos negócios jurídicos, aplicam-se aos atos jurídicos lícitos. Bom, então, atos jurídicos lícitos são atos praticados pela pessoa, né, são atos humanos, e eles estão em conformidade com a lei. Aí a gente vem. E o ilícito? O ilícito são atos humanos também praticados, claro, pela pessoa, e somente podem ser praticados por pessoa, mas eles estão em desconformidade com o ordenamento jurídico. O ato jurídico lícito, ele gera direitos e ele gera obrigações. O ato jurídico ilícito, ao invés de gerar direitos, ele só vai gerar obrigações, certo? Então, a gente volta aqui só para o 185, que o 185, ele apenas faz remissão, quando fala dos atos jurídicos ilícitos, faz remissão às regras do negócio jurídico. E aí, quando a gente sai do 185, a gente começa a tratar dos atos ilícitos, que são aqueles que se opõem aos lícitos, aqueles que também são praticados por pessoa, mas no momento em que eles são praticados, a pessoa não está observando, não está cumprindo a regra, a lei, né, o disciplinamento jurídico. Em relação ao ato lícito, gera direitos e obrigações. Eu posso ser premiada porque eu me comporto de acordo com a lei. Em relação ao ato jurídico, ao ato ilícito, eu só tenho de resultado, né, obrigações. Eu não vou ter como resultado, eu não vou poder ser premiada porque descumpri a lei. Essa é a lógica. Então, o artigo 186, ele começa a delinear o que é o ato ilícito. Ele diz: aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Então, ele vai separando aí, né, como é que esse ato ilícito pode acontecer. Ele diz que esse ato ilícito pode acontecer decorrente de uma ação ou de uma omissão. De uma ação porque a pessoa quis praticar aquele ato ilícito. Nós estamos falando do ato ilícito civil. Se a gente estivesse falando do ato ilícito penal, a gente estaria falando do crime, da contravenção, né, de todas as práticas que ofendem a lei penal. Então, quando a gente fala aqui do 186, a gente está falando exclusivamente do ato ilícito civil. E esse ato ilícito, ele pode decorrer de uma ação, ele pode ser comissivo, quando a pessoa pratica esse ato por vontade própria, ou então ele pode ser por omissão, quando a pessoa se omite também voluntariamente. Por vontade própria, ela deixa de praticar algo que ela precisaria, ou que ela teria obrigação de praticar. Como é mais que pode acontecer este ato ilícito, né? Ele pode decorrer, né, da ação ou da omissão. Como é que eu pratico? Por ação ou por omissão. Como é que eu pratico essa ação ou essa omissão? Quando eu sou negligente ou quando eu sou imprudente. Mas basta eu praticar uma ação ou eu me omitir e ter sido negligente ou imprudente? Não. Para que ele seja considerado ilícito, eu preciso ter violado com a minha conduta, violado o direito de outra pessoa e ter causado prejuízo a outra pessoa. E aí esse prejuízo pode ser um prejuízo material, pode ser um prejuízo moral, tá? Então,
o artigo 186, ele já vai dando as pistas de como é que o ato ilícito acontece. Tá? Então, característica... Professora. Diz. Lili, pode dizer. Lili, eu não estou te escutando. É porque geralmente sempre vem junto. É sempre. Peraí, tá escutando agora? Tô escutando, vai. Alô? Tô Ah, escutando. pronto. É porque geralmente vem junto imprudência, negligência e imperícia. E nesse daqui eles não falaram da Não, imperícia. É porque não tem ato ilícito por tem imperícia? sim. É porque a imperícia está incluída dentro da negligência. Hoje em dia, para efeitos do Código Civil de 2002, a negligência, ela abarca também a imperícia. Porque a imperícia, o que é um, o que é outro, o que é outro, né? Então, vamos por parte, né? Então, assim, a imperícia é quando você não tem a habilidade ou a habilitação técnica para realizar um ato e você se mete a realizar esse ato, tá? Então, se você não é um médico e vai fazer uma cirurgia, você está sendo imperito. Aí a gente pergunta, tá, se eu não tenho uma habilitação ou uma habilidade específica para realizar aquela cirurgia e eu me meto a fazer essa cirurgia, eu não estou sendo só imperito, eu estou sendo negligente com a vida da outra pessoa, porque eu estou colocando a vida da outra pessoa em risco, sabendo que não tenho a habilidade e não me preocupando com o resultado que isso possa advir. Porque a negligência é exatamente a falta de preocupação com o resultado. Quer dizer, eu não estou nem aí, né? Eu tanto faz o resultado que advier da minha conduta. Por isso que a imperícia hoje ela está incluída dentro da negligência, porque não é quando você é imperito é porque você não tem uma habilidade ou uma habilitação. E, por exemplo, um médico que fez uma cirurgia e dessa cirurgia ele cometeu um erro médico, ele não é imperito, porque a habilidade, a habilitação ele teria. Agora, ele pode ter sido negligente porque ele não tenha tomado as medidas necessárias para evitar o mal maior. Vamos pensar nos dias de hoje, né? Lavar as mãos é algo óbvio. E é algo mais óbvio ainda quando você vai fazer uma cirurgia. Então, o médico que chega para a cirurgia, ele é um cirurgião capacitado, ele tem a habilitação e habilidade para isso, mas ele chega lá e ele vai atender, vai fazer a cirurgia e não lava as mãos adequadamente, ou ele esquece uma pinça dentro do paciente. Aí a gente diz, se eu, Adelaide, que fosse fazer a cirurgia, esquecesse a pinça do paciente, ou eu não lavasse as mãos, eu seria imperita. Mas se ele é o médico e ele não lavou as mãos ou esqueceu a pinça no paciente, ele não é imperito, ele é negligente, entendeu? Ele não teve os cuidados necessários. Aí é o ponto, né? Eu só posso acusar alguém de imperícia se ela não tiver perícia para aquilo. Então, vamos pensar aqui dentro da medicina. Embora os médicos digam que não se aplicaria, porque o médico, se ele é médico, ele está habilitado para fazer tudo. Vamos pensar uma coisa. Uma pessoa que trabalha, um médico que é sanitarista, tá? O médico é sanitarista. Ele fez a residência dele, né, em saúde pública e, portanto, ele é médico sanitarista. Doutor Drauzio Varela, pronto, que é sanitarista, né? Nosso prefeito, Roberto Cláudio, que é sanitarista. Se ele vai se meter a fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia, né, a gente poderia dizer que falta perícia para aquele ato específico da neurocirurgia, porque ele não tem técnica suficiente para aquilo. Agora, se a gente pegar, por exemplo, qualquer médico, a mulher está parindo e ele vai fazer o parto porque não tem outra pessoa, está dentro de um avião, está numa situação limite, né?
A gente não pode chegar e dizer, olha, você foi imperito na hora de fazer esse parto. Ele pode ter sido negligente, ele pode ter sido outra coisa, mas imperito ele não é, porque fazer parto faz parte, vamos dizer assim, embora tenha a especialidade, mas faz parte do aprendizado do estudante de medicina. Então, são coisas diferentes. Então, a gente tem que avaliar exatamente na imperícia a capacidade técnica da pessoa para aquele ato que ela praticou. É isso aí. Deu para entender, Lili? Lili e as meninas estão perturbando aí? Acho que a Lili foi acudir. As meninas estão perturbando aí? Não. Estavam gritando aqui, por isso que eu fechei o áudio. Mas Tá deu para bom. entender sim. Tá certo, tá bom, então. Então, vamos lá. Então, voltando aqui, né? O ato ilícito é aquele que, por ação ou omissão voluntária, vamos lembrar, lá no direito penal, a gente usa muito a história do crime doloso, né? O que é o crime doloso? É aquele que foi cometido por vontade, a pessoa quis cometer, né? Então, no ato ilícito civil, a gente tem, aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, aí a gente tem aqui, ação ou omissão, é a forma como isso se exteriorizou, negligência ou imprudência são as modalidades de culpa que você pode ter nessa prática do ato, tá? Então, ação ou omissão voluntária significa você agiu voluntariamente, você teve culpa, ou então, no caso, você teve culpa. Agir voluntariamente seria dolo, e negligência ou imprudência seria culpa. Então, aquele que age com dolo ou culpa, e ele, ao agir dessa forma, ele viola o direito que é de outra pessoa, e ele causa dano com essa conduta dele. E aí, independente de qual seja o dano, né? Aí, qual é o efeito pela inobservância dessa conduta que se espera da pessoa quando ela causa um prejuízo a alguém, quando ela pratica um ato ilícito? No direito civil, a responsabilidade civil, ela é patrimonial, que é isso. Eu vou cobrar dessa pessoa uma indenização. Eu vou cobrar dessa pessoa a reposição ao estado anterior. Então, eu tenho que voltar ao chamado status quo ante, como se essa pessoa nunca tivesse tido esse prejuízo que eu causei, seja esse prejuízo moral ou material. O prejuízo material, obviamente, que é o mais fácil, com um recibo, com os comprovantes de quanto você gastou, quanto você perdeu, né? Você consegue chegar num número, né? E dizer, olha, tá aqui, o meu prejuízo foi de R$1 milhão, e tá aqui todas as provas do meu prejuízo de R$1 milhão. A minha casa, você derrubou a minha casa quando bateu o carro na minha casa. O meu prejuízo é de, sei lá, R$300 mil, que é o preço da minha casa. Então, eu tenho como aquilatar, eu tenho como saber quanto isso custou para a pessoa. E eu vou buscar isso no patrimônio dela. Então, a responsabilidade civil, quando a gente diz que ela é patrimonial, é porque a pessoa vai buscar naquilo que ela tem de patrimônio, né, para a satisfação do crédito. A pessoa não tem dinheiro para pagar. Sim, mas ela pode ter bens, e esses bens responderão, tá? Então, a responsabilidade civil, ela não diz respeito a ir preso porque a pessoa causou um prejuízo civil para outra pessoa. Só existem aquelas duas hipóteses lá da prisão civil por dívida, né, que é a do depositário infiel, que é questionável, que é questionado, já foi questionado, né, em tratado internacional, e a do devedor da pensão alimentícia. Então, essas duas situações, elas ensejam prisão civil. O restante, a pessoa está devendo, ela vai ser presa? Não, ela não será presa. Como é que eu vou cobrar aquilo que ela
me causou de prejuízo? Eu vou cobrar pelos meios que o ordenamento jurídico me permite. Eu vou buscar no patrimônio dela, eu vou buscar nos créditos que ela tenha. E aí a gente tem um sem número de situações que podem ser, vamos dizer assim, suscitadas perante o judiciário, né? Eu posso dizer, olha, fulano de tal tem uma casa, fulano de tal tem um crédito para receber, fulano de tal tem uma herança que acabou de receber, que o pai morreu, fulano de tal tem ativos financeiros. Então, eu vou localizar, tem carro, eu vou localizar nesses bens a forma de eu ser restabelecida a minha situação anterior. Aí, no outro caso, que não sejam danos meramente materiais, que sejam danos morais, o juiz vai avaliar, né, várias circunstâncias para determinar quanto é o valor da indenização. Então, a indenização vai depender de como foi a exposição da pessoa, de qual foi o grau não digo de tristeza, mas de abalo que se causou a outra pessoa. E aí ele vai olhar do outro lado também. Essa pessoa que teve uma conduta que gerou um prejuízo, um dano moral à outra, se eu mandar ela pagar, se eu determinar que ela pague R$100, ela vai deixar de fazer outras vezes, ela vai achar, assim, ela vai ter um efeito pedagógico. Gente, peraí, meu computador está desligando aqui. Bom, vai ter um efeito pedagógico? Não. Se ela é muito rica e ela tiver que pagar R$1.000 numa indenização, ela vai fazer 10 vezes, 50 vezes o que ela já fez, né? Vamos pensar aqui uma situação que é uma situação corriqueira. Você está num ambiente que tem muitas pessoas, começa uma discussão ou uma série de ofensas e alguém cospe na sua cara. Gente, cuspir na cara é extremamente ofensivo, né? Aí você se sente assim humilhado, né? Porque cuspir na cara é um negócio assim, né? Dói mais do que fisicamente, né? Então, cuspiu na cara. Você vai lá, entra na justiça, entra com ação de reparação de danos, pede ao juiz uma indenização. Só que a pessoa que cuspiu na sua cara, ela é mega milionária. Aí o juiz diz assim, olha, é o seguinte, você cuspiu na cara dele, cuspir na cara vale R$5.000. Aí eu pergunto para vocês acham que vai ter efeito pedagógico? Vocês acham que que essa pessoa que cuspiu na cara vai se sentir desestimulada a cuspir outra vez? Não, ela vai dizer, é muito barato cuspir na cara, vou cuspir de novo. E aí ela cospe de novo na cara de outra pessoa, na cara da mesma pessoa. Por quê? Porque R$5 não faz nem diferença para ela. Aí o juiz tem que ter muito cuidado quando ele vai pesar, medir, avaliar tudo isso. Porque tem que ter, de um lado, o efeito pedagógico do desestímulo, aquela mesma prática, repetir aquela prática, e do outro lado, a pessoa que recebeu, por exemplo, a cusparada na cara, ela também não pode fazer daquilo uma mudança de vida. Ela não pode ter na indenização uma forma de enriquecer, né, decorrendo daquilo. Então, ele tem que ponderar, né? E aí a gente tem, né? Muito mais fácil é quando os danos são materiais, com recibos, com comprovante de quanto você ganhou, quanto você deixou de ganhar, quanto você perdeu e quanto você deixou de ganhar, fica fácil, né? Mas quando é dano moral, né? Aí o juiz vai ter que avaliar, né, quanto custa uma perna, a perda de uma perna, quanto custa a perda de um parente, quanto custa ficar cego, né, quando isso decorre de um ato ilícito praticado por outra pessoa. E não quer dizer que a mesma conduta não vai gerar várias espécies de responsabilidade. Então, vamos pensar aqui, ó. A pessoa jogou um ácido no rosto da outra e deixou outra pessoa cega.
Aí a gente diz, professora, mas é crime. É crime. Ok, é crime. Vai lá responder no direito penal. Pode ser que seja preso? Pode ser que seja preso. Pode ser que não seja preso? Pode ser que não seja preso. E aí, no direito civil? Aí tem lá a responsabilidade civil. Pela mesma conduta, a pessoa pode ser compelida a pagar uma indenização por ter feito com que o outro tivesse o prejuízo de perder a visão com aquela jogada do ácido. Ok, perfeito. E se isso aí acontecer com o servidor público no âmbito, na hora, no momento em que ele está exercendo a sua função pública? Ele ainda pode responder administrativamente e ter como resultado, né, o pior dos resultados, que é a pena de demissão. Ele pode perder o cargo dele por conta dessa mesma jogada de ácido. Então, eu tenho 3 espécies de responsabilidade que vão andar paralelamente, cada uma vai ter o seu desenrolar, né? Pode ser que a pessoa nem seja condenada na justiça criminal e seja condenada na justiça civil. Por quê? Porque são observadas essas responsabilidades de acordo com o ato e de acordo com o que o direito civil diz, e o que o direito penal diz e o direito administrativo diz. Tá? Então, primeiro ponto, o ato ilícito que a gente está falando no Código Civil, o que acontece com quem pratica esse ato ilícito? Responsabilidade civil. O que é a responsabilidade civil? É a indenizabilidade. O que é isso? É a possibilidade dessa pessoa ser chamada a indenizar, a reparar o dano que ela causou a outra pessoa. Quem vai poder questionar? Quem foi prejudicado. Né? Então, a responsabilidade civil, ela depende de alguém ir à justiça, alguém requerer para que o juiz determine o pagamento ou a restituição ao estado anterior, como se nunca tivesse acontecido. Então, a restituição ao estado anterior pode ser a reconstrução, a devolução, e não necessariamente o pagamento de indenização. Mas quando não tiver como voltar ao estado anterior, reconstruir, repor ao estado anterior, então indeniza-se com dinheiro, tá? Que é a forma que, principalmente na questão dos danos morais, não tem como se fazer, porque vamos pensar aqui numa situação. A pessoa saiu no meio da rua gritando para o outro, fulano de tal, você é caloteiro, você não paga ninguém, isso lá na frente dos clientes dele. Aí eu pergunto, né, será que um pedido de desculpa no horário do Jornal Nacional, né, em rede nacional, vai surtir o efeito de as pessoas voltarem a ter credibilidade naquela pessoa cujo nome foi envolvido lá, né, numa possível situação de não pagamento ou de calote, né? Então, às vezes a gente, às vezes não, a fofoca, a história ruim, ela se replica muito mais do que o pedido de desculpa. Então, sempre vai ter alguém para dizer, olhe, não sei se foi bem assim. Eu acho que essa pessoa não é tão inocente assim, já deve ter acontecido outras vezes. Então, você fica com a sua credibilidade, a sua honorabilidade manchada. Né? E essa é a questão do dano moral. Vai se pagar a indenização, mas nunca vai ser suficiente para que a pessoa volte ao estado anterior de como se nunca tivesse acontecido. E aí existem vários níveis, vários valores, né? Não existe uma tabela, mas existem valores mais ou menos aproximados, né, que os juízes usam, né, como um parâmetro. Bom, então, características do ato ilícito: praticado com infração a um dever de conduta, que é o dever legal de não lesar a outra. Então, se não tivesse escrito no código nada, né, ainda vem lá dos primórdios da nossa civilização,
que ninguém tem o direito de lesar a outra. E se lesar a outrem, tem que, vamos dizer assim, pagar pelo seu erro, pela lesão. Então, a ninguém é dado o direito de lesar a outrem, e se lesar a outrem, tem que indenizar, né? Seja por ação, seja por omissão, seja culposamente, e aí a gente tem imprudência e negligência, e a imperícia dentro da negligência, ou seja, dolosamente, com intenção de lesar, né? Gera obrigação, o ato ilícito gera obrigação de reparar o dano causado, né? O ato ilícito é uma fonte de obrigação, é considerado uma fonte de obrigação, né? Obrigação de indenizar ou de ressarcir, e aí a gente tem lá mais para frente, no Código Civil de 2002, na parte especial, essa questão da responsabilidade civil, ai meu Deus do céu, objetiva, subjetiva, todas essas modalidades, né, de responsabilidade civil. Vocês vão ter a oportunidade mais para frente. O ato ilícito, ele se caracteriza por uma violação de direito, né? Viola-se o direito de alguém e gera-se um dano a essa pessoa. E assim como no ato lícito, o ato ilícito, há uma manifestação de vontade, há uma conduta voluntária, que pode ser por ação ou por omissão, mas essa conduta é contrária ao ordenamento jurídico. E o efeito da inobservância da lei, né, é a responsabilidade civil. Então, isso aí é um resumo, vamos dizer assim, do que é o ato ilícito. Aí a gente tem lá no 187, né, ele trata do excesso, né, como é que o Código Civil trata do excesso, né. Existe um limite em que você está realizando um ato e esse ato está de acordo com a lei. De repente, você excede aquele limite e aquele ato que você estava dizendo que era lícito, né, ele deixa de ser lícito e passa a ser ilícito em decorrência do excesso. Aquela história que lá no direito penal também diz que o excesso é punível, pois é, no direito civil também tem que o excesso é que gera a ilicitude. Então, o artigo 187, ele diz, também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, você vem praticando um ato que é lícito, mas em determinado momento você se excede naquilo ali e é nesse excesso que você cai dentro do ato ilícito. Então, atos não considerados ilícitos que estão previstos no 188. Aí a gente diz, essas circunstâncias, elas geram obrigação de indenizar, elas geram responsabilidade civil, mas elas não são consideradas como atos ilícitos. Então, pensar aqui, 188 ele fala, não constituem os atos ilícitos, inciso primeiro, os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido. Quando eu pratico um ato em legítima defesa, e aí eu tenho que observar se essa defesa ela é realmente legítima, eu estou me protegendo e eu não, na hora que eu estou praticando um ato em legítima defesa, né, eu não estou praticando um ato ilícito. A lei me permite que eu possa me defender. A lei me permite também que eu possa exercitar regularmente um direito reconhecido. Então, se a lei diz que eu tenho o direito de propriedade, e ele diz quais são os limites do direito de propriedade, dentro dos limites do direito de propriedade, dentro dos limites do que seria uma legítima defesa, eu estou acobertado pela lei e eu não estou praticando nenhum ato ilícito. Aí também diz,
Inciso segundo, não constituem atos ilícitos a deterioração ou destruição da coisa alheia ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente. Então, no momento em que eu, para evitar um mal maior, eu destruo a coisa de alguém ou eu causo um prejuízo a alguém, eu continuo não praticando o ato ilícito. Tá? Então, o inciso primeiro e o segundo, eles são muito claros do que é que não é ilícito. Nem é ilícito praticar ato em legítima defesa, nem é ilícito o exercício regular de um direito reconhecido, nem é ilícito eu prejudicar ou deteriorar ou destruir a coisa de alguém, né? Ou eu lesionar alguém com o intuito de remover um perigo iminente. Ele deixa muito claro que não são ilícitos, né? E aí ele, em relação ao inciso segundo, ele ainda faz a seguinte observação. No caso do inciso segundo, né, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Aí eu venho aqui tratar, vamos começar pelo inciso primeiro. Quando ele diz, não constituem atos ilícitos praticados em legítima defesa, vamos pensar aqui, ó. Eu sempre dou esse exemplo, né? Eu estou dando aula lá na sala, né, presencialmente, e algum aluno que não está satisfeito com a nota dele, ele joga alguma coisa lá de trás, né, para pegar em mim. Sei lá, vamos dizer que ele pega um ferro de engomar e ele joga um ferro de engomar em mim. Aí eu, né, para me proteger, né, eu pego um computador de alguma aluna que está ali na frente e eu pego esse computador, uso esse computador, pego para me proteger, né? Bom, foi um ato praticado em legítima defesa, ou se ele jogou alguma coisa em mim, eu rebati de volta de forma que a coisa não pegasse em mim, né? Então, eu pratiquei um ato de legítima defesa. Aí a gente pergunta, o que é a legítima defesa? A legítima defesa, aliás, a defesa, ela só é legítima quando ela é proporcional à ofensa que a gente está recebendo. Então, no momento em que a pessoa... Já digo, Luciano, já, viu? Aí eu vou incluir o 187 e 188, o exemplo, tá? Então, assim, a legítima defesa, ela precisa ser avaliada. Quer dizer, a defesa precisa ser avaliada se foi legítima. Ela será legítima quando eu uso os meios proporcionais à agressão sofrida. Ela é legítima quando eu faço imediatamente. Alguma coisa diferente do direito penal? Não, mesma coisa. Por quê? Porque se eu deixar para me defender depois que a agressão passou, não é legítima defesa, é vingança, é outra coisa. Se eu usar de meios desproporcionais, pode ser que a minha defesa passe a não ser mais legítima, né? Mas eu tenho que me defender com aquilo que eu tenho no momento. E aí eu garanto uma legítima defesa quando eu uso de forma ponderada, né, desses instrumentos que eu tenho à minha disposição. Então, na hora que o aluno joga o ferro de engomar e eu me defendo com o computador, eu pratiquei um ato em legítima defesa, mas pode ser que na hora que eu pratiquei esse ato em legítima defesa, eu tenha causado um prejuízo a um terceiro. Por quê? Porque quando ele jogou o ferro em mim, eu aparei com o computador, mas eu quebrei o computador do aluno. Ou então, eu aparei com o computador, o coisa resvalou e atingiu uma outra pessoa. Aí, primeiro, bom, garantir que isso aí é uma legítima defesa, tá? Mas aí tem o outro problema. E se eu tiver causado um prejuízo a terceiro com a minha legítima defesa? A minha legítima defesa continua sendo lícita, porque o caput do artigo 188 diz que não constitui ato ilícito os praticados em legítima defesa. Ok.
Aí, ou aquilo no exercício regulado de um direito reconhecido. Aí a pergunta é, sim, e o que o coitado do aluno que me emprestou, que eu peguei o computador dele para me defender e que eu quebrei o computador dele na hora da minha defesa, e aí ele vai ficar com prejuízo? Aí a gente diz, não. Por quê? Porque mesmo não sendo um ato ilícito, eu, mesmo praticando em legítima defesa, eu tenho obrigação de reparar o dano do terceiro que eu tenha causado a um terceiro. Quando é que eu não vou precisar reparar o dano praticado em legítima defesa? Quando o dano tiver sido do ofensor, do agressor. Se eu, para me defender do ferro que ele jogou, eu peguei o computador que era dele, eu não terei que pagar pelo computador dele. Se no momento em que ele jogou o ferro, eu peguei um computador de outro aluno que não tinha nada a ver com isso, eu vou ter que pagar o computador do aluno que não tinha nada a ver com isso, que não era o meu agressor. Então, veja, a legítima defesa em relação, quando causa prejuízo a terceiro, gera obrigação de indenizar, mesmo não sendo um ato ilícito. A legítima defesa, quando gera prejuízo ao agressor, mesmo não sendo um ato ilícito, né? Nesse caso, não vai gerar obrigação de eu indenizar, porque foi um prejuízo causado pelo próprio agressor. Tá? Então, a mesma situação, exercício regulado de um direito reconhecido. Eu tenho o direito de usar a minha casa, eu sou proprietária, e o direito de propriedade diz que eu posso usar, dentro de alguns limites, tá? Eu posso usar a minha propriedade do jeito que me aprouver. Posso usar a minha propriedade para fazer festa? Posso. Perfeito. Então, eu estou exercitando meu direito de propriedade, fazendo uma festa na minha casa, ok. Tá, mas eu posso usar a minha casa para fazer uma festa e botar um som alto a ponto da minha vizinhança não ter o direito ao sossego? Aí eu digo, ó, o direito de propriedade configura o exercício regular de um direito reconhecido. Aí a gente volta bem para cá, ó, o artigo 187, que a Luciana estava me perguntando, né, que é a história do excesso. Eu posso exercer o meu direito de propriedade e fazer festa na minha casa, mas eu não posso fazer festa a ponto de prejudicar o sossego da vizinhança, porque aí eu cometo o excesso e eu saio do que é lícito para o que é ilícito. Então, ó, também comete ato ilícito o titular de um direito, ou seja, eu, proprietária, cometo um ato ilícito, eu, proprietária, sou titular de um direito de propriedade, que ao exercer esse meu direito de propriedade, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico-social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Entendeu? A ligação entre o 188 e o 187. Então, a gente já entendeu o seguinte, o 188 está dizendo que não são ilícitos essas situações, da deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão à pessoa a fim de remover perigo iminente, a legítima defesa e o exercício regular de um direito reconhecido. Mas ele não está dizendo que a pessoa, se causar prejuízo né, com essas condutas, que ela fica livre de indenizar. Ao contrário, ela é obrigada a indenizar, mesmo ela praticando um ato que não é considerado ilícito. Aí o inciso 2. A pessoa está lá, chegando no Iguatemi, e tem um carro com uma criança dentro, toda trancada, que o pai esqueceu dentro. O que ela faz? Ela vai quebrar o vidro do carro para tirar a criança de dentro, claro, né? Bom, não precisa ser uma criança, pode ser um cachorro, pode. Então, ele pode
quebrar os vidros do carro para evitar que haja um prejuízo maior, que o cachorro morra. Mas não é um cachorro, é um bujão de gás que está lá dentro, no sol, pronto para explodir. E essa pessoa vai poder quebrar o vidro do carro do outro para tirar esse bujão de gás? Vai poder. O ato é lícito ou ilícito? É lícito, né? Então, onde é que está a licitude do seu ato? Quando você destrói o patrimônio de alguém, ou você lesa outra pessoa com a intenção de remover um perigo iminente. Aí o parágrafo único diz: no caso do inciso 2, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo. Ou seja, você só vai fazer o que seja suficiente para livrar o perigo daquele momento. Você não vai poder quebrar todos os vidros do carro para tirar o menino, o cachorro ou o gás lá de dentro. Você quebra um vidro que seja suficiente para tirar o perigo. Então, você não precisa quebrar o carro todinho da pessoa, tá? Aí, um dia que cai quebrar o carro todinho da pessoa, lá no excesso do artigo 187, tá? Tudo é o problema do excesso, né? Vamos pensar aqui numa outra situação que acontece. Você vem dirigindo seu carro, diz Gorete. Está caindo, não tá... Tem 2 alunos que não estão conseguindo ver e não está passando os slides. Só para lhe alertar. Peraí. Eu estou no mesmo slide no 188, tá? Mas assim, eles saíram e entraram, eu vi que a Lili saiu e está entrando de volta. Tá ruim a internet? Acho que foi. Você não está dizendo para mim, tá normal. Eu acho que foi só a minha, então, porque a minha tava já, fazia tempo que estava cortando o áudio, aí caiu de uma vez. Aí, como se tivesse parado, mas aí eu consegui entrar de novo. Acho que é só a minha, então. Mas quando der problema, vocês me avisam, que aí eu dou uma diminuída no ritmo, para dar tempo a pessoa entrar e sair de novo e dar certinho aqui, tá? Então, vamos só recapitular aqui, né? A questão de uma outra situação que envolve o artigo 188, que é muitas vezes você vem dirigindo um carro, você está dentro da sua velocidade, da velocidade permitida da via, e do nada aparece alguma coisa no meio da rua, você tem que puxar o carro, e você bate o carro no muro da casa de alguém, e destrói o muro da casa da pessoa. A gente diz, mas olha, é o seguinte, eu não tive culpa. Não, ninguém está dizendo que teve culpa, não. Praticou um ato ilícito? Não praticou ato ilícito, não. A pessoa vinha dirigindo, vinha uma criança, um cachorro, uma bola, sei lá o que, apareceu do nada, você puxou o carro e acabou batendo no muro da casa da pessoa. Mas você vai ter que pagar o muro da casa da pessoa? Vai, você vai ter que pagar o muro da casa da pessoa. Né? Mas eu não pratiquei nenhum ato ilícito, eu estava dentro do que eu era para fazer. Ok, mas os atos lícitos também geram obrigação, não geram só direito, né? Bom, então eu vou ter que pagar o muro da casa da pessoa, por quê? Porque eu gerei um prejuízo a ela e ela não é obrigada a suportar esse prejuízo. Perfeito, ok. Tá, mas e se a criança que correu para o meio da rua for filho do dono da casa cujo muro eu derrubei? Aí eu não vou precisar pagar o muro dele. Entendeu? Estão entendendo a ligação? Então, do mesmo jeito que na legítima defesa eu não preciso pagar o prejuízo do meu agressor, né? Nessa outra circunstância, eu vou pagar o muro, mas vou poder ser ressarcido da pessoa que causou vamos dizer assim, que me fez ser instrumento desse prejuízo. Eu vou poder entrar com uma ação regressiva contra a pessoa que realmente que foi a causadora do prejuízo. Então, lembre, a ação regressiva é eu primeiro pago, depois eu vou me ressarcir com a pessoa que foi a causadora. Tá? Então, bati no muro de alguém, quebrou o muro de alguém, tenho que pagar? Tenho. A criança que correu para o meio da rua, que eu tive que desviar e bati no muro da casa dela, né?
o pai tinha a obrigação de guardar adequadamente o filho, não guardou. Então, ele causou o prejuízo, ele indiretamente causou prejuízo e eu posso cobrar dele isso, tá? Então, lembrando que, mesmo quando não se trata de atos ilícitos, a obrigação de indenizar, ela pode vir, em primeiro lugar, né, para aquele que foi o causador do prejuízo, e indiretamente, né, de forma regressiva, se pode cobrar de quem tenha efetivamente dado causa à conduta culposa. Fora aquela situação, né? Estou dirigindo a 80 km por hora numa via que é de 60 km por hora. Não me parece uma diferença muito grande, de 80 para 60. Mas se eu bater no carro de alguém, eu fui imprudente, né? E eu vou ter que pagar pela minha imprudência. Então, imprudência, negligência e a chamada imperícia, né? Que são as modalidades da culpa. Ah, eu não queria bater no carro da frente. Eu não queria, mas eu bati. E aí? Aí agora eu vou ter que pagar pelo prejuízo. Então, eu vou ter que provar, tem duas coisas a serem provadas. Ou se prova que houve dolo, que eu bati, o prejudicado, né, vai provar que eu bati de propósito, ou ele prova que eu tive culpa, que eu não bati de propósito, mas eu não fui prudente, porque o prudente é aquele que sabe das consequências, né, mas não toma todas as medidas porque ele acredita piamente que não vai acontecer nada. Ele é imprudente por isso. Ele não quer que aconteça, ele acha que não vai acontecer, mas ele deixa de ser precavido, né? Ele é imprudente porque ele não se previne de coisas que dá para se perceber. E quem é o negligente? O negligente é aquele que ele não quer nem saber qual é o resultado. Ele sai a 120 km por hora na Washington Soares, no horário de 7 horas da noite, costurando todos os carros. Ele confia na capacidade de dirigir bem dele. Ele acha que não vai acontecer nada, mas se acontecer, aconteceu. Entendeu? Então, ele não tem a preocupação, né, de que pode ser que aconteça alguma coisa de ruim, então, se acontecer, aconteceu. É o famoso eu como a bronca, né? E às vezes ele não come a bronca, né? Às vezes ele foge. É o como a bronca antes, né? Quando a bronca aparece, ele foge. Então, vamos mais para frente aqui, tá? Então, no caso aqui, a gente tem atos não considerados ilícitos. São atos lícitos, que é a legítima defesa real, né? Que, no caso, se for praticada a legítima defesa real contra o agressor, não gera dever de ressarcimento. Se o terceiro for atingido, nasce o dever de indenizar e o direito de regresso contra o agressor. Então, eu peguei o computador de alguém para me defender, eu vou pagar o computador do aluno, dono do computador, que não tinha nada a ver com a agressão. Mas depois eu vou entrar contra o agressor regressivamente para ser ressarcida daquela obrigação de pagar. Exercício regular de um direito reconhecido, né, que é o cumprimento do dever legal. Aquele que age em estrita observância ao cumprimento do dever legal. Não é ilícito, é lícito. Aí a gente vem aquela virada de chave. Mas se exceder, aí ele sai do que é ilícito e passa a ser do que é lícito para ser ilícito. Bom, questão do abuso do direito, né? Então, o abuso do direito é o exercício anormal do direito, é quando você você não usa dentro do limite daquele direito, quando você se excede ou quando você usa de forma nociva, né? Então, exercício anormal ou exercício nocivo. Então, a pessoa desvia muitas vezes a finalidade do bem, né? Então, por exemplo, né, permissão para funcionamento de buffet, onde todas as noites os vizinhos são incomodados pelo volume do som das festas. Aí a gente tem de um lado, bom, as pessoas podem comemorar,
o dono do buffet tem o direito de explorar economicamente uma atividade, ok, nós temos de um lado o direito de comemorar e o direito de exercer uma atividade econômica. Mas sendo que do outro lado, a gente tem o direito da vizinhança ao sossego. E aí você tem que ponderar essas duas coisas. Você pode ter um buffet numa zona residencial? Pode. Você faz um tratamento acústico e não prejudica a vizinhança. E aí você pode exercer plenamente os seus direitos. Mas se você não faz o tratamento acústico e quer que todo dia a vizinhança passe a noite todinha escutando a festa dos outros, né, e não ter direito ao sossego, né, você tem aí já o abuso do direito. Você está usando além do normal ou de forma nociva do que o que aquele direito lhe permite. Ainda em relação aos atos não considerados ilícitos, né, a gente tem o tal do estado de necessidade, né, que a pessoa também agindo em estado de necessidade, que são aquelas situações do 187 e do 188, né? Então, embora não seja ilícito, o agente continua com a obrigação de indenizar e tem o direito de regresso contra quem fez agir prejudicando o outro. Aquela história, eu vou dirigindo meu carro, surge uma criança no meio da rua, eu puxo o carro e bato no carro vizinho. Eu não posso, vamos dizer assim, não se exige da pessoa que ela tivesse uma outra conduta a não ser aquela de puxar o carro e de evitar o mal maior, que era o atropelamento da criança que vinha correndo. Então, se você age no estado de necessidade, né, estado de perigo é uma coisa, é um defeito do negócio jurídico, tem nada a ver com estado de necessidade, tá? No estado de necessidade, você não está agindo ilicitamente, mas você vai ter que pagar pelo carro que você bateu quando você desviou da criança, né? E aí, do mesmo jeito que na legítima defesa real, você tem o direito de regresso contra quem fez agir prejudicando o outro. Ou seja, se o pai da criança soltou a mão da criança e deixou ela atravessar correndo, você vai pagar a indenização para o dono do carro que você bateu, mas você vai poder ingressar com ação judicial contra o pai da criança por ele não ter sido diligente na guarda da criança. A gente tem uma série de situações que muitas vezes podem gerar a chamada culpa, né? Então, muitas vezes você não guarda adequadamente uma coisa na sua casa e essa coisa gera um prejuízo, né? Então, pensar aqui. Você tem em casa uma faca que você deveria guardar adequadamente, né? Você não guarda adequadamente. E aí alguém, ao abrir uma gaveta, se fere com essa faca. A culpa é de quem? A culpa é de quem não guardou adequadamente. Culpa em custodiante, né? Eu tenho um cachorro. Meu cachorro, todas as vezes que eu abro o portão de casa, ele sai no portão e ele avança em quem vai passando na rua. Um dia ele vai e morde alguém. Mas a culpa não foi minha. Quem mordeu foi o cachorro. O cachorro não é sujeito de direito, não pode ser responsabilizado. Mas você, como proprietário do cachorro, tinha a obrigação de guardar adequadamente e, portanto, não oferecer risco a outras pessoas, né? Então, pronto. Um pai que tem arma de fogo e uma criança que pega a arma de fogo e mata o irmão, né? Alguém já viu isso em jornal? Ora, se não, né? Fato é, no direito penal, isso aí recebe um tratamento especial porque a perda do pai é muito grande, entendeu? Então, assim, às vezes o pai não é considerado culpado no direito penal por conta disso. Mas aí eu pergunto, vamos dizer que a mãe depois entre contra o pai da criança? Pode ser casado, pode ser que depois o casamento
não se sustente mais depois do negócio de uma tragédia dessa, né? E aí, essa mãe vai entrar com danos morais contra o pai, porque o pai não teve os cuidados necessários em guardar essa arma de fogo que causou na perda do filho, né, na morte de um dos filhos. Né? É possível, sim. Né? Civilmente, sim, é possível. Né? Então, quem sofre prejuízo moral pode ingressar com ação contra o outro. Isso, gente, olha, é tão comum esse negócio de você sair de casa e dizer assim, não, meu cachorro não morde. Aí o seu cachorro não morde e quando passa uma outra pessoa, ele avança. Né? Meu cachorro é muito mansinho, pode entrar na minha casa, meu cachorro é manso. Né? E aí o cachorro avança. Isso aí faz parte, né, da culpa da pessoa pela guarda inadequada. E mais, às vezes a gente se responsabiliza por aquilo que a gente não causou, mas que a gente escolheu a pessoa e delegou poderes para a pessoa que causou a ação. Se a sua funcionária da sua casa, todo dia, ela vai regar as plantinhas que estão em cima do parapeito da varanda e cai um jarrinho desse no carro de alguém, na cabeça de alguém, causa um prejuízo, a responsabilidade é sua, não é da empregada que foi regar as plantinhas. Você delegou poderes a ela para isso. Você escolheu, e quem escolhe mal se responsabiliza pela escolha, pela má escolha. Então, portanto, se você tem plantinha na sua casa, né, não deixe no parapeito. Se o seu filho joga ovo nos transeuntes, a responsabilidade é sua, porque não guardou adequadamente a sua criança. Se o seu cachorro morde alguém, pode ser por ação, porque você mandou morder, ou por omissão, porque você não usou a coleira adequada, ou você não teve o cuidado adequado na hora de guardar, de abrir o portão. Né? Então, a gente tem culpa em eligente, culpa em custodiende, que são culpas que dependem de uma pessoa ter tido uma espécie de cuidado e ela não teve esse cuidado, seja no cuidado de guardar, seja no cuidado de escolher a pessoa que vai realizar aquele ato. Então, de quem é a responsabilidade do cachorro que mordeu, né? Como pode ser avaliada essa responsabilidade? Então, o cachorro que mordeu, é claro que o cachorro não tem personalidade e ele não pode ser penalizado. Mas o proprietário pode ser penalizado. Mas pode ser que ele não seja penalizado? Pode. Pode ser que ele tenha feito tudo que estava ao alcance dele e ainda assim o cachorro tenha avançado. Então, ele pode ser chamado a pagar? Pode, mas pode ser que a coleira que ele comprou, que era adequada para o cachorro dele, tenha rompido e tenha sido um problema de má qualidade do produto que ele comprou. Então, ele comprou uma coleira para um cachorro de grande porte e essa coleira rompeu. Então, ele vai pagar a indenização, o dono do cachorro vai pagar a indenização e depois ele vai cobrar essa indenização de forma regressiva contra o fabricante da coleira. Né? Então, em relação às consequências do ato ilícito, né, a gente já sabe que obrigação de indenizar, de reparar, né, o dano ou restaurar a situação anterior, quando puder ser restaurada a situação anterior, e dentro da questão de que o ato ilícito no direito civil, ele pode resultar numa sanção pecuniária e não em prisão. No direito penal, ele pode resultar nas sanções que estão lá previstas no Código de Processo Civil e no Código de Processo Penal e no Código Penal, no Código Penal especificamente. Tá bom, Bárbara? Vai lá, boa noite. A gente já está terminando aqui também.
Tá? Então, manifestação de vontade no ato lícito, né? Só fazendo uma sintetização, né? No ato lícito, a pessoa age em conformidade com a norma. No ato ilícito, ela age por ação ou omissão, e a vontade dela, né, não está de acordo com a norma. Quais são os prejuízos causados pelo ato ilícito? Né? Pode ser uma responsabilidade civil, e aí a gente tem a responsabilidade patrimonial, pode ser uma responsabilidade penal, ou então pode ser responsabilidade civil e patrimonial, e ainda a gente colocaria uma terceira, que é a responsabilidade administrativa, em se tratando de agente público, né, servidor público, quando no exercício das suas atividades públicas. Então, o ilícito civil e o ilícito penal a gente tem, né? O ato ilícito de uma forma ampla, né? Ele, na esfera penal, ele resulta num crime, você agindo contrariamente à lei penal, ele é um crime, uma contravenção, ou um ato infracional, no caso praticado pelos menores. Na esfera civil, a gente tem caracterizado pela violação ao direito alheio e um abuso do próprio direito. Quando você viola o direito alheio por culpa ou por dolo, ou você usa um direito próprio e esse direito vai além do... Boa noite, Érica. Assim, vai além do que você poderia utilizar. Bom, chegamos ao fim, né? Então, a gente viu atos ilícitos, e aí já na próxima aula a gente vai começar prescrição e decadência, tá, gente? Então, se der certo, assim, da forma como está indo, a gente teve um feriado, que era o feriado que foi antecipado, que era do Corpus Christi, e a gente vai acabar tendo aula no dia do feriado real de Corpus Christi, né? E nesse caso aí, eu acho que vai dar uma janelinha para a gente fazer uma revisãozinha antes da prova. Viu? Ok? Pergunta para acalmar meu juízo, professora. Como? A pergunta para acalmar meu juízo. Diz. Que é assim, quem faz merda em 1 minuto faz em 5 horas, em 24, 48. Essa prova da V3, ela só pode ser necessariamente em 2 horas, ou a senhora podia dar assim 3 horas? Não, assim, eu não sei. Deixa eu parar a gravação aqui para poder a gente conversar.